Oi, eu sou o professor Luciano Matana, do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de Santa Maria. E hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a cinegrafia. E o que é a cinegrafia? O que envolve a cinegrafia? Cinegrafia é o trabalho do cinegrafista, é o trabalho do fotógrafo, aquele cara que vai operar a câmera e vai nos dá o seu posicionamento, o seu ponto de vista, a sua ótica em relação a uma determinada cena, a um determinado conjunto de ações. Para a gente falar em cinegrafia, a gente precisa definir o plano. O plano é a janela pela qual a gente vai conseguir demonstrar para a nossa audiência como a gente quer que ele acompanhe a nossa história, como a gente quer que a narrativa seja vista. Muita gente confunde plano com take, tomada, cena, sequência. O que são todos esses elementos? Take ou tomada é a tentativa de gravar um plano. Se dá na hora do set de gravação, quando a gente está com a cena montada, todos os atores posicionados e alguém erra. Opa, desculpa, errei. Take 2. Esse é o take, é a tentativa de gravar um plano. Você pode ter dezenas de takes do mesmo plano. E plano e cena são a mesma coisa? Definitivamente não. É pelo plano que a gente consegue ver as peças de um quebra-cabeça na sua menor unidade. Para a gente entender o que é um plano e por que ele é a menor unidade do filme, a gente pode falar de cena. Cena não é plano. Cena é um conjunto de planos. A gente pode ter uma cena com um plano apenas, mas a gente pode ter uma cena com dezenas de planos. O conceito de cena pode passar pelo seguinte: é uma ação determinada, num determinado espaço de tempo, num determinado local. Quando a gente troca o tempo e o local, a gente troca de cena. Isso é particularmente fundamental para a gente montar uma narrativa. Sequência é um conjunto de cenas, é uma ação contínua, uma ação que vai perpassar um tempo mais longo que uma cena ou até diversos locais. Eu não falei que quando troca de local também troca de cena? Portanto, a gente pode ter uma sequência de uma mesma ação em diversos locais. Por exemplo, eu aqui falando para vocês, quando a gente terminar esse vídeo, eu saio dessa sala e vou para uma outra sala e você vai me acompanhando com essa câmera. Pode fazer diversos cortes e essa vai ser uma sequência de cenas. O plano é dividido em 3 dimensões pelo menos: profundidade de campo, proximidade com o objeto e ângulo. A profundidade de campo é um conceito que a gente herda da fotografia e é bastante simples da gente entender. Determina a quantidade de coisas que nós temos em foco dentro da imagem. Por exemplo, eu estou em foco e ao meu lado, ao fundo, nós temos um tripé de câmera, mas você percebe que ele está levemente fora de foco. Então eu tenho uma profundidade de campo média. Se ele estivesse completamente fora de foco, nós teríamos uma profundidade de campo pequena. E por aí vai. Quanto menos profundidade de campo você tiver, mais atenção você consegue manter no seu objeto dramático. Nesse caso desse vídeo, eu mesmo. Se você tem um personagem em meio a uma paisagem e toda essa paisagem está em foco, você não consegue determinar exatamente qual é o lugar, qual é o elemento daquela imagem que você quer que a sua audiência olhe. Agora, se você desfoca o fundo e deixa só o seu personagem em foco, ou seja, com uma pequena profundidade de campo, você consegue manter ou garantir que o seu espectador olhe exatamente para onde você quer que olhe. Os planos, quanto à sua proximidade com o objeto, podem ter pelo menos 3 grandes dimensões. Os planos abertos, que são aqueles planos que mostram o cenário, que mostram o contexto, mostram as ações do personagem num determinado local ou interagindo com os objetos da cena. Os planos médios, que já servem para a gente captar um pouquinho do contexto, mas se aproximar um pouco do personagem, se aproximar um pouco das reações e das suas emoções. Não tanto ao ponto da gente perder o contexto, não tanto ao ponto da gente perder as gesticulações. Estes são os planos médios. E os planos próximos, que são aqueles planos que aproximam a câmera do personagem e fazem com que a gente entenda melhor as suas emoções, melhor as suas reações. Mas você pode perceber que a gente não tem o cenário envolvido aqui, a gente não tem uma amplitude de contexto que nos dá condições de saber onde é que esse personagem está. Por isso que eles funcionam muito bem de acordo um com o outro. Por isso que na montagem de uma narrativa você precisa de pelo menos 2 ou 3 planos para construir um sentido. Um plano normalmente não constrói o sentido que você quer. Não via de regra, porque você também pode construir o sentido com apenas um plano, desde que você queira e planeje isso. Se você quiser um filme que mostra todas as coisas próximas sem um contexto, não tem problema, desde que você queira e reconheça que o contexto está sendo perdido. Os gestos estão sendo perdidos, mas as emoções e as expressões estão sendo amplificadas.
Presta atenção nessa regra. O significado de um plano depende do significado dos seus planos adjacentes. Isso significa que um plano pode existir sozinho, mas ele precisa de outros planos numa narrativa, colocados em sequência, para que a gente possa ter um significado composto. Ok? Não esquece disso, porque nesse caso a gente está fazendo em plano detalhe. E sem outros planos você sequer pode saber quem é que está falando. O primeiríssimo plano é esse aqui. Quando você se aproxima de tal forma do seu personagem que você agiganta as suas emoções. Normalmente corta do queixo até a testa, mas isso não tem muito problema, porque como você pode ver nesse próximo plano, o primeiro plano, ou close-up, você tem uma região. Não importa que corte no peito, ou na barriga, ou um pouco mais acima. O que importa é que você defina que você tem um close-up ou um big close-up, um primeiro plano ou um primeiríssimo plano. Um plano que valoriza as emoções ou um plano que agiganta as emoções. Você pode perceber que no plano médio você pode ver as minhas gesticulações, mas não fica tão próximo das minhas emoções. Isso não quer dizer que você não possa mostrar emoções por um plano médio. Agora, ele normalmente é confundido com um plano conjunto ou com um plano americano. Qual é a diferença, portanto, de um plano médio com um plano conjunto? É que o plano conjunto mostra duas pessoas juntas numa situação de diálogo, como essa. Júlia, você está reprovada. Ah, não, professor Luciano Mariano da Rocha. Pertinho do plano médio, a gente tem um outro cara que é chamado de plano americano. Ele é um pouco mais aberto do que o plano médio, mas também é um pouco mais fechado do que o plano geral. E por que ele funciona? Por que ele foi criado? Nos filmes de faroeste americanos, e daí vem o seu nome, você não podia mostrar a arma do bandido em plano médio. Você pode perceber que nesse plano você não enxerga a região onde a arma do bandido estaria, mas nesse plano você enxerga. Então, o plano médio não era suficiente para mostrar a arma do bandido, ou do mocinho, mas no plano americano era possível. E por que não um plano geral? Porque o plano geral não mostraria com detalhes. Você não tinha definição suficiente, como nós temos hoje, para que a pessoa lá em plano geral ou em grande plano geral pudesse ver o detalhe da arma. Então você precisava se aproximar ao máximo, mas não tanto que você não pudesse ver a arma do bandido. Então essa é a diferença entre plano médio e plano americano. Os planos podem ser captados pelo menos em 3 alturas diferentes e elas são muito importantes para a narrativa, porque elas dão a visão do diretor em relação à cena, que podem ser uma visão neutra, uma visão de empoderamento, como essa, ou uma visão de insubmissão, como você está vendo agora. Com a câmera baixa, ou seja, em contra-plongé, você tem normalmente um empoderamento do seu personagem. Você torna ele maior na tela, você torna ele mais poderoso. Para a gente entender bem isso, você pode ver, por exemplo, captações de palestras que colocam a câmera abaixo do palestrante. Isso dá a eles um poder um pouco maior do que eles teriam se a câmera estivesse em uma altura neutra. Agora, se você tem uma cena que mostra o seu personagem sendo submetido a alguma situação que o oprime, alguma situação que o deprime, que o deixa triste, você coloca a câmera alta, em plongé, e você vai ter uma diminuição do tamanho desse personagem. Ou seja, você coloca ele numa posição de submissão. Esse é o plongé e esse é o contra-plongé. A perspectiva, tanto quanto o ângulo, também nos diz muita coisa para a narrativa. Um personagem pode estar de frente para a câmera, num ângulo de 3/4, de perfil ou mesmo de costas para a câmera. Todos esses ângulos nos dizem uma coisa muito importante para a narrativa. Um ângulo frontal permite que a gente se conecte com a nossa audiência. Um ângulo de 3/4 proporciona um distanciamento com a sua audiência. Já um ângulo de perfil proporciona algo completamente diferente do ângulo frontal. Proporciona um engajamento fraco, alguma coisa vai acontecer. Ou seu personagem vai embora, ou ele está distante daquela conversa. Já um ângulo de costas nos permite proporcionar à audiência outra coisa, como, por exemplo, o seu personagem indo embora. Tchau. Existem alguns tipos de movimento, mas os principais são quando seu personagem entra em quadro e se movimenta dentro desse quadro. Por exemplo, com um tail away. Ou com um head-on, quando ele se aproxima da câmera. Ou quando ele simplesmente vai embora e sai de quadro. Os movimentos são divididos em movimentos de cabeça de câmera ou de corpo de câmera. O movimento de cabeça de câmera significa que ela gira em torno do seu próprio eixo, como essa panorâmica que você está vendo.
Panorâmica significa você mexer, mover a câmera em torno do seu eixo, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. E quando você tiver um movimento na vertical, você tem um movimento de tilt. Nesse caso, um movimento de tilt up, porque poderia ser também um tilt down. Os movimentos de câmera podem ser também movimentos de corpo da câmera, quando a câmera inteira se movimenta. E quando ela se movimenta, você tem um movimento de traveling, de passeio, ou seja, um passeio da direita para a esquerda, quando a câmera descobre o objeto ou o personagem, ou mesmo quando ela se aproxima do seu personagem, e aí você tem um traveling in, ou ela se afasta, aí você tem um traveling out, ou mesmo quando a câmera se move em torno do seu personagem, fazendo um giro de 360, 180 ou mesmo 90 graus, não importa exatamente quanto tempo ela vai demorar para girar. O que importa é que ela está girando em torno do mesmo eixo e isso a gente vai chamar de um movimento de spin. Esse foi mais um vídeo sobre produção audiovisual e a gente tratou sobre o tema cinegrafia. E dentro da cinegrafia a gente falou sobre enquadramentos, sobre planos. Eu espero estar contribuindo com o teu conhecimento, espero estar contribuindo com o teu aprendizado. Eu sou o professor Luciano Matana e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E esse é um plano sequência. Tchau.